Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o André da Wealth Neighbor e a gente vai começar uma série de vídeos que tratam de como lidar com o risco. Aqui não só o risco financeiro, mas também como o risco no dia a dia pode afetar as nossas vidas e as lições que podemos aprender com o risco do dia a dia, né, que para trazer para interpretar o risco financeiro. Primeiro, eu gostaria que vocês dessem um tempo aí no vídeo para ler esse aviso legal e, se concordarem com todos os termos, vamos lá. Então, nesse vídeo, primeiro vamos definir o que é o risco em finanças. Depois, passar para análise de algumas variáveis que afetam esse risco. Depois, alguns motivos para arriscar. Agora, nesse terceiro tópico, já vamos estar vendo o risco em geral, não só o risco financeiro. E, finalmente, eu vou fazer uma breve analogia de risco aplicado ao... Primeiro, como definir o risco em finanças? No mercado financeiro, o risco geralmente está atrelado à volatilidade do mercado. O que isso quer dizer? Por exemplo, se acompanharmos o índice Bovespa ao longo do ano, por exemplo, vamos ver que pode existir uma tendência maior, que seja tanto dos preços aumentarem quanto ou dos preços diminuírem, mas dentro dessa tendência existem várias tendências menores que faz com que o preço oscile, indo de um valor maior a um valor menor a cada dia ou a cada semana. E isso é a volatilidade do mercado, ou seja, não dá para prever que o preço vai sempre subir. Às vezes vai subir, às vezes vai descer. A gente pode esperar que esse preço tende a uma média. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando veem o principal do investimento, né? A quantia que eles investiram inicialmente diminuindo na conta da corretora. Por exemplo, eu não estou gastando em nada, né? Porque o meu dinheiro está diminuindo. Mas esse é a volatilidade do mercado. Às vezes as ações valorizam, outras vezes elas desvalorizam. Esperamos que ao longo do mercado financeiro em geral vá valorizando, mas em curtos intervalos de tempo vamos sempre observar essas oscilações para o negativo, e o risco e a volatilidade de mercado faz a gente perder uma parte do principal investido. O segundo fator de risco no mercado financeiro: perder o lucro não realizado. O que isso quer dizer? Digamos, no começo do ano eu comprei um lote de ações da Petrobras. Se você está acompanhando a bolsa, as ações da Petrobras valorizaram do começo do ano até há 1 ou 2 meses atrás, e depois elas caíram de novo e agora está praticamente no mesmo patamar do começo do ano, ou mesmo um pouco antes. Ou seja, se alguém comprou essas ações quando o preço estava baixo e vendeu quando o preço estava alto, essa pessoa recebeu o lucro de apreciação da ação e ela conseguiu deter o lucro para ela. Mas se alguém comprou a ação e esperou, segurou, não vendeu e continua com a ação agora, essa pessoa perdeu todo o lucro não realizado. Esse é um fato importante do mercado financeiro quando a gente investe em ações. O lucro não é nosso enquanto não vendermos as ações. Ou seja, pode ser que a gente tenha uma ação lá que está super valorizada, o preço dela subiu 50%, mas enquanto a gente não vende a ação, o dinheiro não é nosso. O terceiro fator seria um custo de oportunidade, ou seja, enquanto escolhemos uma certa aplicação, um certo investimento para colocar nosso dinheiro, estamos perdendo toda a oportunidade de investir o mesmo dinheiro em outros tipos de investimento. Portanto, temos sempre que estudar bastante e
tentar fazer a análise de risco e análise de rentabilidade para ver se esse investimento que estamos investindo é realmente o melhor. O quarto fator de risco de mercado seria a inflação. Como a inflação funciona? Atualmente a inflação, que é mais ou menos semelhante ao IPCA, ao índice IPCA, está em acho que uns 5%. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dizer que o IPCA, a inflação é 5% ao ano. Então, uma coisa que hoje custa R$100 vai custar R$105 daqui a um ano. Se por acaso eu simplesmente não investir o dinheiro e não ganhar nenhum juros em cima dele, os R$100 que eu tenho hoje, eu pego e deixo ele guardado embaixo do colchão. Daqui a um ano, o produto de R$100 que eu podia ter comprado há um ano atrás, não vou mais poder comprar. E esse aumento de preço dos produtos em geral é causado pela inflação. Ou seja, mesmo não fazendo nada com o dinheiro, eu já estou tendo um risco, que é o risco de inflação. Ou seja, o risco do meu dinheiro perder o poder aquisitivo dele. Agora vamos tratar de algumas variáveis que afetam o risco financeiro. Primeiro, obviamente, a quantidade em risco, ou seja, o montante do seu investimento, quanto você está investindo. Algumas pessoas pensam estar investindo em jogar na Mega Sena. Elas acham que algum dia podem ganhar e de fato isso pode acontecer, mas as chances são bem pequenas, né? Agora, quanto custa um jogo da Mega Sena? Se você pegar o jogo mais simples de 6 números, eu acho que é o que? Uns 1,50 por jogo? Muita gente pensa que, não, 1,50, o que eu vou fazer com 1,50? Isso não é nada, né? Mas, por outro lado, quando você vai investir no mercado imobiliário e comprar uma casa para alugar, quanto custa uma casa hoje em dia? Dependendo da cidade, está quase uns 800 mil, próximo de 1 milhão. Agora, quando você vai investir 1 milhão em algum tipo de investimento, aí você tem que pensar 2 vezes, né? Porque a quantia é muito maior e o risco, portanto, é muito maior. O segundo ponto, a sua idade hoje. Quantos anos você tem? E em quanto tempo você espera precisar do dinheiro que está investindo? Quanto antes a gente começar a investir, melhor, pois os juros compostos vão estar trabalhando a nosso favor. Se a gente deixar para investir mais para frente, mais perto do período que realmente vamos precisar do dinheiro, então nesse caso talvez temos que buscar rendimentos maiores e, portanto, riscos maiores. Então, um planejamento é sempre importante para ver um horizonte de investimento. Terceiro fator, conhecimento. Às vezes, ter pouco conhecimento é melhor do que não ter nenhum conhecimento. Por quê? Se você sabe pouco de alguma coisa, talvez você vá tentar arriscar para ver como funciona. Isso é bem aplicado no mercado financeiro, né? Por exemplo, alguém que quer começar a investir em ações. A pessoa vai lá e lê uma notícia na internet ou ouve na televisão que a ação de não sei qual empresa está bem valorizada e pensa, nossa, né, é o momento certo agora. Eu vou comprar essa ação para valorizar e ganhar dinheiro também, como todo mundo está ganhando. Certo, ela vai lá e abre a conta na corretora e compra R$10.000 na ação dessa empresa. Mas a pessoa está comprando uma ação que já está sobrevalorizada. E às vezes pode acontecer também dessa ação até perder bastante, já que ela antes estava sobrevalorizada. Então, essa pessoa que tem pouco conhecimento sobre o mercado financeiro e comprou ações esperando que elas fossem valorizar para sempre, vai ficar desesperada e vai vender provavelmente no pior momento possível, quando a ação atinge lá o fundo, né? o menor valor antes de começar a subir de novo. E nesse momento, em vez de vender, a pessoa deveria segurar ou até comprar mais, dependendo da estratégia. Portanto, isso
todos esses erros foram causados porque a pessoa sabia pouco do mercado financeiro. Se alguém não sabe absolutamente nada do mercado financeiro, ou do mercado de ações, nesse caso, provavelmente ela nem vai se aventurar em tentar comprar ação ou essa coisa toda. Então, conhecimento. Às vezes, saber nada é melhor do que saber pouco, mas sempre saber muito é melhor do que os outros dois. Então, vale a pena investir um tempo e investir um esforço em saber que tipo de investimento você está comprando, como esse investimento funciona, como você pode ganhar e como você pode perder. E finalmente, uma outra variável que afeta o risco no mercado financeiro é a sorte e os eventos aleatórios. Muita gente tenta se gabar dizendo que consegue prever tendências e prever o que vai acontecer no mercado. Mas, de fato, isso não é verdade. Ninguém consegue prever o futuro. Então, toda pessoa que está investida no mercado financeiro está propícia a esse risco de eventos aleatórios, que não podem ser previstos. Agora vamos ver aqui por que arriscar, os motivos de arriscar. Lembrando que não estamos mais falando apenas do mercado financeiro, e sim sobre o risco como um todo. Primeiro, risco e expectativa de lucro ou expectativa de benefício são grandezas diretamente proporcionais. Geralmente, quanto maior o risco de um certo evento ou de um certo investimento, mais a gente pode esperar. E também tomar risco à toa, né? Toda vez que arriscamos, esperamos algum tipo de recompensa. Algumas pessoas chegam a pensar ou a dizer que a vida é chata sem risco. Talvez seja verdade. Viver naquela monotonia, vivendo um dia após o outro, onde nada muda e é sempre a mesma coisa, é bem chato realmente. Mas, de novo, tente verificar se esse risco vale a pena correr e se o risco não está acima do seu patamar aceitável. Geralmente, novas oportunidades envolvem risco, ou seja, é aquele ditado: quem não arrisca não petisca. Não devemos ter medo de arriscar, mas sim devemos saber por que estamos arriscando, o que estamos arriscando e o que temos a ganhar com isso. Algumas pessoas gostam de se arriscar para provar a si mesmo ou provar às outras pessoas que conseguem fazer alguma coisa. Honestamente, eu considero esse último fator não muito relevante para a gente, porque para que se provar? Mas depende de você, né? Mas sempre lembre de analisar o risco e ver se vale a pena mesmo tomar esse risco. Agora chegamos aqui nessa analogia ao surf. E você deve estar se perguntando, por que surf? O que surf tem a ver com o mercado financeiro ou finanças em geral? Bom, nessa série de vídeos sobre risco, vamos tentar traçar paralelos entre o risco financeiro e o risco em geral que tomamos na vida, para tentar entender melhor como isso se aplica nas finanças. E por que eu estou falando de surf? Porque é um dos esportes que eu mais gosto. Existem pessoas aí que se dizem atletas de fim de semana, né? São aquelas que só se exercitam durante o fim de semana e não tem nenhum tipo de treinamento específico nem nada. Pode-se dizer que eu sou um surfista de 2 vezes ou 3 vezes por ano. Eu nem lembro a última vez que eu fui surfar, eu acho que foi em novembro do ano passado, mas isso não quer dizer que eu não goste. Então vamos lá. Primeiro item, o risco vale a pena? Bom, depende da pessoa, obviamente. Para mim vale. Eu adoro entrar no mar e ficar lá no outside, para trás da arrebentação, né, vendo as ondas quebrarem, sentir aquela paz do oceano, de estar sozinho lá, talvez ver o sol nascer. Eu acho super bonito. E para quem nunca tentou, nossa, surfar uma onda é uma das coisas mais legais que tem. Sentir aquela adrenalina de estar descendo a onda e tudo mais. É super legal, então para mim esse risco vale a pena. Segundo tópico, o que precisamos para surfar? Primeiro,
ninguém consegue surfar sem onda. Então, se você mora, por exemplo, no interior, você vai ter que, de alguma forma, chegar no mar. E não só isso, chegar no mar não é suficiente, mas além de estar no mar, o mar tem que estar propício ao surf. E nem todo dia é assim. Às vezes tem uns períodos que o mar está flat, ou seja, não tem nenhuma onda. E ninguém consegue surfar sem ondas. Segunda coisa, o equipamento. Eu acabei comprando minha prancha própria e com a prancha precisa de todas as outras coisas para o surf, né? Que seria um lash, que é aquela corda que amarra no pé, as quilhas, também a parafina para não escorregar. Ou seja, tudo isso geram custos. Você pode optar por alugar se você quiser, mas também você vai ter algum tipo de custo. O terceiro ponto, preparo físico e mental. Muito importante, né? Você não pode simplesmente entrar no mar e achar que vai se divertir e conseguir surfar. Primeiro, é essencial que você saiba pelo menos o básico da natação para poder sobreviver. E segundo, se você não tem preparo físico, você não consegue entrar nas ondas, é super difícil. A sua técnica de remada tem que estar muito boa para conseguir pegar as ondas. E o preparo mental, às vezes, principalmente no começo, eu tinha muito, e ainda tenho, muito medo das ondas, porque mesmo sendo menor que 1 metro, já dá medo, porque parece bem alto e parece que você está descendo bem rápido. Então, então preciso daquele preparo mental de saber que eu estou em controle. Eu tenho controle da situação e eu sei o que vai acontecer e eu estou preparado para aquilo. Qual é o pior cenário? Qual a pior coisa que pode acontecer? Bom, uma das coisas é por exemplo, tomar um caixote e quebrar a prancha. Isso pode acontecer, mas na minha opinião não é o pior caso. O pior caso seria, sei lá, morrer afogado, né? Porque você está surfando lá e daí você se descuida ou está passando uma série de ondas muito grande. Ou senão o seu lash estoura, o que já aconteceu comigo, 2 vezes por sinal. E se você entra em desespero naquela hora, já era. Se não tiver nenhum salva-vidas por perto ou alguém para te ajudar ali, sinto muito, mas vai ser bem difícil você sair daquela situação sozinho. E uma vez que a gente sabe qual é o pior cenário, podemos traçar um plano, né? Traçar etapas e objetivos para contornar esse cenário, para estar preparado para o pior caso e saber o que fazer nessa situação. Então, o meu pior caso é morrer afogado. Então, como eu posso me preparar para que esse cenário não se torne realidade? Treinar natação. Eu dediquei aí quase 1 ano tentando aprender a nadar, me sentindo mais confortável na água e me preparando melhor para o surf. Surfar com outras pessoas. Geralmente eu sou uma pessoa que não gosta de estar entre muita gente, sabe? Eu sou mais reservado e eu adoro surfar sozinho. Mas, se não fosse por um amigo meu, eu provavelmente nem estaria mais falando aqui com vocês. Porque eu já tive esse acidente do lash estourar e eu perder a prancha. E daí eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperado e eu comecei a me afogar. Mas esse amigo me salvou. Então, se ele não estivesse lá, provavelmente eu estaria morto agora. E depois desses acidentes, eu sempre procuro surfar com outras pessoas, ou se não, procurar alguém que esteja surfando, mesmo que eu não conheça, para me sentir um pouco mais seguro. E não entrar se o mar estiver grande. Então, não arriscar fora do seu conforto, sabe? Se você vê que as ondas estão super grandes, ou senão que o mar está pesado, tá forte ou está de ressaca, nesse caso, eu acho que não vale a pena arriscar. Eu gosto de surf e o risco controlado tá ok, mas entrar num mar grande para mim já é um risco desnecessário e não vale a pena.
Então eu sei os meus limites, eu sei o que eu quero e eu sei qual é o pior caso e eu sei como me preparar para ele. E agora o que a gente pode trazer dessa analogia para o mercado financeiro e para a nossa vida em geral? Uma coisa importante ao lidar com risco, quanto você pode se dedicar? Lá no exemplo do surf, eu moro em São Paulo, eu não posso surfar com tanta frequência assim. Para chegar no mar eu tenho que dirigir umas 2 a 3 horas até chegar no litoral. E isso inclui o gasto de gasolina e o gasto que eu já tive com o equipamento. E além do mais, eu tenho que treinar o condicionamento físico para conseguir surfar. Então, todas essas coisas eu estou me dedicando para fazer essa atividade que eu gosto. Então, é bom definir quanto a gente pode se doar para tal atividade ou quanto a gente quer arriscar. O segundo ponto é saber qual é o pior caso, o que pode dar de errado e qual é a pior coisa que pode acontecer. E, finalmente, o terceiro passo é se preparar para esse pior caso. Fazer o melhor possível para, caso o pior cenário aconteça, podemos estar preparados para a situação. Entretanto, não é muito bom ficar paranoico, né, e achar que sempre alguma coisa de errada vai acontecer e ficar sempre pensando nisso. Certo, devemos nos preparar da melhor forma possível, mas também devemos aproveitar as situações e tentar se divertir. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série Lidando com Risco. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, dúvida, deixa aí o comentário no vídeo no YouTube mesmo, ou se não, me manda um e-mail que eu respondo assim que der. Obrigado por terem assistido e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!